Boa tarde a todos. Essa semana aí foi a Semana da Pátria, né? Estivemos participando lá do desfile na Avenida 9 de Julho. Um momento importante para conversar com as pessoas que lá estavam, refletir sobre um pouco os rumos que o nosso país está passando, né? Rumo de dificuldade, desemprego, de crise, mas a gente também percebia no rosto das pessoas a esperança de construir um país melhor, né? A esperança de construir um país com menos desigualdade, com mais emprego, mais saúde, mais educação para a nossa gente. E é essa força do povo, é essa alegria do povo que também nos motiva aqui na Câmara Municipal para sermos melhor parlamentares, melhor vereadores e vereadoras. Foi um momento importante que a gente pôde encontrar muita gente e fazer essa reflexão. Também estive lá na festa Nossa Senhora da Estrela, alguns outros vereadores também estavam por lá, participamos da Santa Missa, presidida pelo Padre Tiago, e a família Souza é uma família importante aqui para a nossa cidade, né? Sobretudo por manter essa festa há muito tempo, que já faz parte aí da cultura da nossa cidade, é um evento importante que acontece todos os anos e que a família faz questão de continuar, né? Parabenizar toda a família e também aos vereadores que lá estiveram. E dizer que nós ontem visitamos a Associação Morada, pastor Toninho, que ele tem um projeto lá de acolher os idosos, né? Outros vereadores também estiveram por lá, a vereadora Lucimar, o vereador Abner, os assessores da vereadora Márcia, a Márcia que tem muitas atividades, né, Márcia? Então os assessores acabam te ajudando, né? E a gente sabe da importância que tem os assessores no nosso mandato, né? Acho que a gente precisa reconhecer, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E não fosse os nossos assessores, certamente muitas das tarefas a gente não conseguiria dar conta. Então é muito importante reconhecer o trabalho dos assessores. Também estiveram lá outros assessores de outros vereadores, mas é uma luta que eu empreendo aqui na Câmara Municipal em defesa do direito da pessoa idosa, né? Justo o idoso que é muito maltratado em órgãos públicos muitas vezes, muito maltratado nos bancos da nossa cidade. Vereador Valmir, muitas vezes o que eu mais recebo no meu escritório é idoso que foi enganado pelo gerente do banco. Às vezes não tem a compreensão do contrato que está ali assinando, de repente assina um contrato e depois começa a vir descontos na aposentadoria, desconto na pensão, que ele não sabe nem de onde é. E aí a gente tem a justiça para reparar esses danos que foram causados ao idoso por as pessoas ali abusarem, né, da sua falta de conhecimento, muitas vezes de um contrato, e colher a sua assinatura. Muita venda casada, o idoso chega lá, Aderbal, e quando se aposenta, chega primeiro a cartinha do banco pedindo para ele fazer empréstimo do que a própria concessão de aposentadoria. Então eu deixo esse recado para os idosos, tomem muito cuidado de assinar. Vereador, já vai a propósito com o cartão de crédito, né? E fora as vezes que o filho também abre conta em nome dos pais, netos, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Bem lembrado, vereador Lucimar. E eu dou palestras nessa área do Estatuto do Idoso, né? E o idoso, o que acontece? Muitas vezes a família, familiares ou amigos, né? E aí a gente pode dizer que são amigos da onça, convence o idoso a retirar o empréstimo porque as taxas de juros são menores, mas depois não arca com esse pagamento. E o que eu recomendo? Que o idoso não faça, mas se quiser fazer, que se faça um contrato com aquela pessoa, né, que está pedindo o empréstimo, porque depois na justiça esse contrato servirá como prova de aquele empréstimo retirado do banco não foi para o uso do idoso, mas para o uso de terceiro. Então é muito importante, né, a gente também passar essas informações, até para que o idoso se resguarde aí dos seus direitos. E acontece também, muitas vezes, do idoso acamado, do idoso que não tem condição de ir ao banco, o familiar se apropriar do seu cartão do banco.
E aí, deixar o idoso sem alimentação adequada, sem medicamento adequado, sem assistência, esses casos não são incomuns. A gente também recebe muitas queixas nesse sentido. E é por isso que eu estou muito feliz com a Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa Idosa. Pois não, vereadora Marcia? Deixa eu só dar uma parte. Muitos dos quais têm oficialmente até a curatela e mantêm os seus idosos em cárcere, literalmente em cárcere privado, dentro de casa, até por conta do quadro degenerativo neurológico que eles têm. E, infelizmente, eu costumo dizer, muitas famílias acham que o idoso é apenas uma planta que eles devem cultivar para só tirar o fruto deles. Um fruto que esses idosos, ao longo do tempo, eles construíram. E os seus filhos fazem isso. Perfeita a colocação, vereadora Márcia. E nesses casos em que há curatela e comprovadamente há um mau uso de dinheiro público, são casos de cessação dessa curatela. Ou seja, o que é curatela? É uma autorização judicial para que um familiar faça as vezes do idoso. Então, aquele que tem a curatela vai passar a representar o idoso. Agora, se ele não está representando os direitos do idoso, os interesses do idoso curatelado, cabe também a gente pedir a cassação dessa curatela e nomear alguém que vá defender os interesses da pessoa idosa, né? Nós vamos partir agora também na frente para criar e construir ainda nesse ano um fórum aqui na Câmara, um seminário para a gente tratar dos direitos da pessoa idosa, né? E espero a colaboração de todos os vereadores para que a gente faça um grande encontro e o Poder Legislativo dê essa contribuição para a nossa cidade, de poder trazer aqui para o debate todos esses desafios que sofre a pessoa idosa no nosso município e também no nosso país. Isso é extremamente importante, porque é através desses debates que a gente consegue construir projetos para a nossa cidade, né? E quando a gente tem ido nas casas que atendem os idosos, não tenho dúvida alguma que nós voltamos para cá com uma dimensão muito maior do que são essas entidades. Entidades que são batalhadoras, porque vivem de festas, de bingo, arrecadam dinheiro das mais diversas formas. E a gente precisa começar a discutir esses repasses, né? Para que essas casas tenham mais condição financeira de poder ajudar os idosos do nosso município. Então, essa visita que a gente fez lá na Associação Morada, percebi que é um grande desafio para ele, né, pastor Toninho, porque é uma edificação já existente que vai demandar investimentos, né, e eu faço votos que ele consiga empreender essa casa para abrigar mais idosos que são muitas vezes colocados de escanteio por algumas famílias, excluídos da sociedade, e essas casas vêm ali fazer essa acolhida, o que é extremamente relevante, porque não é em razão da condição da pessoa, da sua idade, que a gente tem que olhar ou não o seu valor. O idoso, ele não pode valer a pensão dele, o idoso não pode valer a aposentadoria que ele tem, mas ele é pessoa humana, e se é pessoa humana, ele tem direito a todos aqueles previstos na nossa Constituição, direito a uma saúde adequada. Hoje em dia, muitos idosos, aumentou o número de contaminação por HIV, hoje o idoso tem uma vida sexual mais ativa, a gente precisa fazer campanhas nesse sentido, de prevenção, para a gente proteger a vida do idoso. O idoso não é por ter uma idade avançada que não tem direito à moradia. Nós precisamos trabalhar mais para que o idoso tenha direito à moradia, porque muitos deles ainda não têm a sua casa própria, não têm um teto salubre, um teto adequado para morar. A vereadora Lucimar deve acompanhar isso, porque também caminha por muitas comunidades de baixa renda. O Valmir também deve presenciar muito isso, idosos que vivem em condições muitas vezes desumanas, né, degradantes, porque não conseguem ter acesso à moradia. Na saúde, a gente sabe que é um desafio permanente e constante, nós precisamos continuar trabalhando para melhorar. Eu acho que teve o avanço, por exemplo, da vacinação.
Eu também, nas palestras, doutora Márcia, eu cobro a obrigação do idoso também com relação a isso, porque a gente sabe que nessa idade, se pega uma gripe muito forte e a pessoa está debilitada, isso pode causar uma série de complicações na sua saúde. Então, é dever do idoso também, não direito, ir até o posto de vacinação para manter uma saúde adequada. São várias questões que a gente poderia aqui ficar dialogando. Oi? Vereador Juarez. Vereador, você é de uma parte, eu não sei, mas tem aquelas pessoas de terceiro grau, parece que é chamado, né, doutora Márcia? Eu podia falar a respeito disso um pouco. Tem muitos idosos que eles não conseguem ir até o posto de vacinação, como o vereador citou, né? Nesse caso, a prefeitura tem alguém que vai lá para vacinar essas pessoas no local? Sim, claro, claro. Então, uma parte. Os idosos que são restritos ao leito, acamado, que tenham dificuldade de ir até o posto, em campanha para vacina, tanto para gripe como para pneumonia também, tem para alguns casos crônicos de cardiopatas e pneumopatas, né, quem tem problema de pulmão. A Vigilância, a Saúde, ela tem uma equipe que se desloca até as casas para vacinar esses idosos. Então, a vacina está disponível a todos os idosos. Sim, mas aí a Vigilância faz isso. Independente se ele vai até o posto, se ele não for até o posto, a saúde vai até ele. Perfeito, vereador Márcio. Esse dia eu tive um caso bastante interessante, vereador Juarez, que o idoso ele foi desamparado pela sua família, né? E você sabe que a evolução do direito com relação ao idoso é extremamente importante que a gente também esclareça. Você sabe que hoje no Brasil o idoso ele pode ingressar com uma ação de pensão alimentícia para cobrar dos seus filhos. Assim como os filhos cobram do pai quando não há o amparo, hoje o idoso pode também ingressar com a ação contra os filhos, para que os filhos amparem minimamente o idoso, garantindo ali a sua subsistência, uma pensão de alimentos. Então, nós temos muitos direitos que foram lá estabelecidos, mas que se a gente não lutar por eles, que se a gente não cobrar efetividade, eles só ficam no texto da lei e não mudam a vida do idoso na prática. Essa é uma das funções da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa Idosa, que vários aqui participam e que muitos estão participando, mas que a gente vai ter muitas atividades nesses dias, né, Márcia? E principalmente agora no mês de outubro, que é o Dia Nacional da Pessoa Idosa, né? Para a gente ajudar a nossa cidade a evoluir na proteção do direito da pessoa idosa. Uma boa tarde a todos e, mais uma vez aqui, registro que o nosso gabinete está à sua disposição para ideias, sugestões, críticas, demandas aí no seu bairro. É só ligar aqui no gabinete que nós estaremos presentes. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês.